Olá, tudo bem? É muito bom estar aqui com vocês. Estou apresentando hoje mais um programa, a sétima Bem-aventuranças, de Mateus, capítulo 5, versículo 9. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Esse programa é dialogando com a Bíblia, com as Sagradas Escrituras, como já fizemos outros vídeos anteriores. Agora estamos trazendo as bem-aventuranças, as bênçãos grandiosas do Senhor para aquele que deseja entrar no reino dos céus. Tem duas coisas diferentes: o reino da terra. O reino da terra de Deus é um reino espiritual que o Senhor Jesus nos entregou, que habita em todo ser humano que aceita Cristo como unigênito Salvador. O reino celestial é quando você conclui, você consegue, você busca e você almeja, você se liberta, você salva-se das coisas deste mundo. Significa que o reino do Senhor trouxe, o reino de Deus, que é espiritual, trouxe para nos prepararmos para o reino celestial. É essa a diferença. Amém? Então, nessa bem-aventurança, ele fala assim: bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Pacificadores quer dizer aquele que vive na paz de Cristo, na paz de Deus, e que leva as mensagens do Senhor em paz. Desta forma, eu quero colocar que isso é um diálogo amistoso, sem precedente de acusações ou julgamento, porque Deus é quem julga, é que condena, é que liberta, é que cura, é que faz todas as coisas. A palavra que eu trago hoje aqui, vamos colocar assim, um porta-voz do Senhor, como vocês também é um porta-voz do Senhor, tudo que sai da boca dos filhos de Deus, que fala na benevolência de Deus, na verdade de Deus, é um porta-voz de Deus. Aqui esse programa é voltado às genuínas palavras de Deus, nem mais nem menos. Tudo que vai ser apontado aqui, vai ser apontado segundo as Escrituras, dentro da veracidade, dentro da realidade de Deus. Então, vai tocar em muita gente? Vai, mas aqui não se fala nesse programa de pessoas, nem nome de ministério, mas fala dos ministérios do mundo, fala das pessoas do mundo, não com citações de nomes. Porque os ministérios estão escritos, as pessoas na Bíblia estão escritas. Mas nos livros históricos, como nos livros do Evangelho, tem os nomes das pessoas. Mas o que eu vou citar aqui são o nome dos autores, que são 40 autores que escreveram a Sagrada Escritura, inspirado pelo poder do Espírito Santo. Amém? Então, antes de mais nada, eu quero que vocês observem que bem-aventurados são os pacificadores, aquela pessoa que vive na paz, aquele que leva o Evangelho da paz, porque Cristo é paz. Vamos continuar para entendermos um pouco. Pois serão chamados filhos de Deus. Então, quando você aplica o Evangelho, que é de contendas e de confusões, em qualquer congregação do mundo, e que naquele lugar está existindo muitos conflitos por causa da palavra, porque diz a palavra que a palavra é escândalo. Mas que escândalo é esse? O que significa escândalo? Você sabe o significado quando é citado nas Escrituras que Cristo fala sobre o escândalo? É porque ela é uma palavra poderosa, ela é uma palavra que corrige, que conserta. Então escandaliza aquela alma que vive em pecado. Ele fica escandalizado
com a exigência, com o poder do fogo daquela palavra. João Batista falou antes da chegada de Cristo, que ele estava preparando o caminho, ele batizava com água. Mas vem aquele que é mais poderoso do que mim, do que eu, que ele batizará com o Espírito Santo e fogo. O Espírito Santo e fogo, fogo quer dizer, é o Espírito do Senhor, e fogo é o poder da palavra de Deus. Então, quando você entrega a verdade de Deus a qualquer pessoa, em uma mensagem congregacional ou uma mensagem pessoal, e as pessoas na verdade, normalmente não aceitam muito a veracidade das palavras de Deus. Isso é vero, isso é uma verdade, concorda? Porque vocês verem todas essas coisas acontecerem, porque eles estão aplicando uma sutileza de ensino de pregação para satisfazer a vontade dos membros, para que não saiam de suas congregações, para manter os seus fluxos de caixa. A verdade é isso. E procura aliviar a realidade da palavra, e aí é onde entra a degradação espiritual. Nesse ponto de vista que eu estou colocando, esse comentário, não sei se é agradável a você, mas se você gostar, amém. Se você não gostar, amém também. Amém? Se você detesta ou não, amém também. Faz parte, porque você tem livre-arbítrio, você tem liberdade de escolha de que você gosta ou não. Agora, o que eu estou transmitindo aqui não é doutrina particular, pessoal. A doutrina de Deus. Eu estou dando testemunho de Deus, testemunho do Criador, testemunho do Salvador, testemunho dos apóstolos, dos profetas, através do Espírito Santo. Que nesse momento o Espírito Santo acampe sobre o seu coração, que abra o seu coração, não abra apenas a sua mente, mas abra o coração para que possa haver um relacionamento aqui entre nós, de entendermos, procurar entender o que é que a Escritura está falando, porque nós vamos falar diretamente com o Espírito Santo através das Escrituras. Amém? Então, vamos deixar claro esses detalhes, porque nós temos alguns minutos pela frente e tem muitas coisas ainda para ser revelada nessa sétima bem-aventuranças do Senhor. Isso significa, são as leis espirituais de Cristo para que possamos herdar o reino celestial. Amém? E por enquanto nós estamos vivendo no reino de Deus que está. Jesus já falou, o reino de Deus já está dentro de vós. O reino de Deus aqui na terra é espiritual. Significa, o que é o reino de Deus aqui na terra? É a verdade da palavra de Deus, que ela vem para curar a alma, vem para evangelizar a alma, vem para libertar a alma, vem para curar, para sarar, para levar a paz entre a humanidade, porque a paz do mundo, você sabe que ela é fantasiosa, não existe paz, não é? Então, o que o Senhor coloca aqui, nós devemos ser pacificadores, levar a palavra de paz. Quando se leva a palavra de paz, não leva a palavra de homem, mas leva a palavra de Deus, sem haver conflito. Se porventura você chega no lugar, levar a palavra que não aceita, o Senhor diz que você bate o pé e sai. Bate o pé na saída da casa, como os apóstolos faziam. Então essa é a instrução. Não fazer insistência. Do mesmo modo eu estou aqui trazendo a palavra da paz, mas essa palavra da paz significa a justiça de Deus. A justiça de Deus, aquele que recebe a justiça de Deus, viverá sempre na paz, viverá em segurança, viverá em livramento, viverá com saúde. Este é o reino de Deus que o Senhor Jesus, na cruz, nos entregou para a glória e honra do Pai. Amém? Amém? Amém, amados? Então vamos aqui continuar. Então, bem-aventurados os pacificadores, por serão chamados filhos de Deus. Então, a pergunta é, se o Evangelho está sendo pregado nos ministérios dos homens, existem divisões, existem contendas, existe escândalo de toda a natureza, desde o financeiro, desde as pregações, desde os escândalos sexuais,
e etc, etc, e adultério da palavra de Deus, pergunto eu, e você pergunta para si mesmo, e você que é observador na sua congregação, esse evangelho que é pregado é o evangelho da paz? Essas perguntas que eu vou fazer sempre, a primeira, a segunda, a terceira pessoa, sempre nesse sentido. Faço para mim, faço para você, estou fazendo a pergunta na Escritura. Se eu faço as perguntas, você abre a Escritura em Mateus 7, porque é bom você acompanhar. Não é? Eu estou fazendo esses breves comentários aqui para levarmos a um entendimento melhor. Não estou aplicando doutrina, apenas abrindo um leque de entendimento. Amém? Então, abra o seu livro em 1 Timóteo, capítulo 1. Vamos abrir? Vamos abrir? Olha. Capítulo 1. Primeiro epístola a Timóteo, capítulo 1. Eu vou fazer a leitura aqui. Nós vamos começar a entender sobre a questão o evangelho pacificador, o evangelho da paz. Se você meditar bem, que nesses últimos séculos, nesta vida nossa, e de muitos outros, vem sendo um evangelho de escândalo, um evangelho de confusão. Pergunto eu de novo, para você, esse é o evangelho de Cristo? É o evangelho da paz segundo a Escritura? É essa pergunta que você tem que fazer para você mesmo, e que você é um observador dentro da sua congregação. Você vê o nível de comportamental daquela congregação em um contexto geral. E naquele ministério, claro. Né? Vamos aqui. Capítulo 1, versículo 5, ele diz assim. Vamos ler a Bíblia, então? Vamos acompanhar. É bom, é preciso que você tenha um pouco de paciência. As pessoas estão sem paciência de ler a Escritura. As pessoas estão sem paciência de estudar a Escritura. Pega um versículo, chega numa congregação, chega no ginásio, chega no estado e abre a garganta, né? Com aquelas palavras persuasivas, aquelas palavras poderosas, aqueles gritos, aqueles pulos, dizendo que é o Espírito Santo. O Espírito Santo não pula. O Espírito Santo não grita. Não leu nas Escrituras? Tem que ler. Tem que ler e estudar e procurar tomar entendimento. Que significado é esse? Essas coisas todas temos que tomar cuidado. Você tem que observar que nós seremos julgados segundo a obra de cada um. Né? Então vamos ver aqui. No versículo 5 ele diz assim, 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 5. Ora, o fim do mandamento é o amor, de um coração puro e de uma boa consciência e de uma fé não fingida. Para você levar o evangelho pacífico, você precisa ter uma boa consciência em Deus, que você está pregando, está ensinando o evangelho de Deus, não o evangelho de tais ministério ou do tal ministério, que é chamado o evangelho do homem. Isso é um evangelho apócrifo, quer dizer, falso, anátema. Isso é uma maldição. Isso significa que não foi revelado àquele homem a fazer alterações na doutrina de Deus. Vamos continuar. Essa é de uma boa consciência. Isso já é outra conotação. E de uma fé não fingida. Essa fé que está sendo aplicada, ela gera confusão. Ela não é pacífica. É uma fé falsa. É uma fé pessoal. É uma fé humana. É uma fé ministerial. É uma fé sensacionalista. Então nós temos que observar todas essas causas, essas aplicações que estão acontecendo na atualidade. Isso já vem há séculos nesse sentido. Fomos enganados por determinadas religiões poderosas. Nesse tempo, agora nesse século, tem surgido muitas denominações, ministérios poderosos, porque os próprios membros dá essa ousadia porque investe nesses ministérios, pauta a sua vida naquele lugar, naquele ministério, naquela marca, porque é marca de homem, não marca de Deus. Deus não deu nenhuma autonomia, nenhum poder para homem
abrir ministério em nome dele. Os ministérios que tem nas Escrituras Sagradas são ministérios espirituais, o qual Deus designou para aquele homem, não para fins lucrativos, fins pessoais, fins de ostentação e de poder na terra. Deus não faz parte dessas coisas humanas. Deus entregou a Sagrada Escritura que vem do céu, porque Ele é do céu. Deus é Espírito. Jesus Cristo passou na terra, agora Ele é Espírito, voltou ao habitat dele real com o Pai. O Espírito Santo está aqui conosco. Ele enviou o Espírito Santo Consolador para nos consolar, o qual nós estamos falando agora, nos consolando, nos dando ensino, mostrando a veracidade. Eu sou apenas um canal de certas referências de comentário. Aqui eu não cito, eu não estou sendo o dono da verdade ou tal que conhece a verdade. Apenas sou um simples comentarista, um simples comentário, mas com consistência bíblica. Amém? Então quando ele diz, eu vou repetir isso aqui para continuarmos. Temos ainda um tempo pela frente. É bom você ter paciência. Você pode ficar sentado aí ou na sua sala, ou no seu escritório, ou na sua mesa, ou na sua sala de jantar, ou cozinha, com o seu celular, ou notebook, ou computador, seja lá o que for. Então, põe uma pipoquinha aí ao lado, um lanche, um refresco, e vamos meditar com a sua Bíblia aí ao lado. Isso vai fazer muito bem. Isso vai ser maravilhoso. Você dispensa as coisas do mundo e se concentra aí nesse momentinho. Depois de tudo isso, você pode fazer pesquisa nas redes sociais sobre esse tal de evangelho que se diz pacífico. Vamos continuar. Ora, o fim do mandamento é o amor. Então, quando você não prega o evangelho do amor e da dor, da confusão, do sacrifício, tomando de quem não tem, isso é da dor. E esse mandamento não é. Olha, o fim do mandamento é o amor e de um coração puro. Essa pessoa que está pregando, está ensinando para você, e que simplesmente coloca fardo pesado, isso não é o evangelho da paz. Não é um evangelho pacificador, porque ele está levando naquele lugar, está levando naquele ministério, aonde ele estiver instalado, e simplesmente eles dizem que é o evangelho de Cristo. E eles impõem fardo pesado, eles impõem uma outra cruz, não é a cruz de Cristo, não é? Porque a cruz de Cristo, existe uma crucificação. Ele crucificou o mal, ele venceu a morte, ele venceu o pecado. Então, por que está aplicando o pecado de novo? Por que está aplicando sacrifício, holocaustos, exigências financeiras pesadas para poder praticar a sua ostentação de crescimento ministerial, dizendo que é a obra de Deus? A obra de Deus, ela é espiritual. O templo que foi feito, ordenado por Deus, acabou. Cristo profetizou que ali não ficaria pedra sobre pedra, e acabou. 70 anos depois de Cristo, o general Tito destruiu. E matou mais de 100 mil pessoas, de judeus, e levou toda aquela ouro, prata que tinha naquele templo, e foi uma loucura. A partir daí começou o outro domínio romano em deixar Jerusalém, Israel, disperso de muitas coisas. Até no tempo de hoje tem guerra. Mas por quê? Porque eles não procuraram aplicar o evangelho, que Jesus levou o evangelho pacífico da paz, o evangelho do amor. Não tem mais esse mandamento. A lei é para os israelitas. A lei mosaica é para uma educação de um povo que saíram da escravidão durante 430 anos. Eu estou conversando aqui, que é bom conversar. É como eu estivesse com vocês pessoalmente, batendo um papo,
legal, batendo um diálogo, né? Nós estamos dialogando com a Escritura. Dialogar com a Escritura, o Espírito de Deus, Deus Pai, Deus Filho, ele se agrada que converse de uma forma normal, mas sem violência, sem agressividade, mas tem que falar a verdade, que goste ou não. Né? Aí ele diz, ora, o fim do mandamento é o amor e de um coração puro. Os seus pregadores, os seus ensinadores, até você mesmo que leva a palavra como porta-voz, aqui eu sou um porta-voz, você também é, nós somos embaixadores de Cristo, como Paulo fala. Todos nós somos embaixadores, aonde nós estivermos, nós somos representantes de Cristo. Se alguém não tem um bom conhecimento, ore para que Deus mostre outra pessoa. Mas você não pode ser enlaçado entre quatro paredes e falar que vai encontrar o Evangelho da Paz em tal lugar. Isso é antibíblico. Né? Isso é antibíblico. Deixa isso, essa pauta que foi dada para Israel. Porque foi um pedido de Davi fazer um templo para Deus. Deus nunca pediu. Os profetas adoravam o Senhor nos montes. Hoje estão buscando Deus no monte. Olha que tanta contradição. Veja onde está a situação. Isso é escândalo. Isso não é evangelho da paz. Isso não é uma busca de paz. Quem é que vai estar lá dando essa bênção para ele? Refazendo revelações? É o Espírito Santo. O Espírito Santo está mandando que ele vá até o monte para falar com ele, porque ali na congregação não fala. Porque o seu monte lá na sua casa, no seu quarto, você ali tranquilo com Deus não vai falar com você? Para que você serve a Escritura? É essas coisas que nós temos que se acordar. Precisa o povo se acordar. Né? Enquanto é tempo. Ele fala, então o coração tem que estar puro. Se o coração está puro, se o coração está puro, você vai falar a verdade. A palavra de Deus ela é pura, o coração de Deus é puro. Ele fala a verdade. Ele fala as coisas de uma consciência pura, plena, poderosa, com virtude, eterna. A palavra de Deus, ela é eterna, ela é eternal. Então, o que eu estou falando aqui, fazendo comentário em cima desse texto, que a palavra de Deus, ela é pura, ela é eternal, ela não gera contenda, não gera confusão. Sim, pode levar contenda e confusão quando você chega em determinado lugar, ou determinada pessoa que você entrega o evangelho da paz, que é o evangelho da justiça de Deus. Esse é o verdadeiro, é a bênção para entregar aquela pessoa. Tem uma bênção para te entregar. As bem-aventuranças, exatamente, que é o evangelho da paz. O Senhor Jesus, quando preparou os apóstolos, o Senhor, ele ungiu, lavou os pés dos apóstolos, porque a caminhada deles seria longa. Eles foram caminhar levando o evangelho da paz. E você acha que você lavando os pés de alguém, você sabe esse significado? É isso que eu estou colocando. Isso foi para os apóstolos, porque eles sabiam que estava dando a vida por Cristo. Eles foram um homem que viveram no evangelho pacífico, viveram em paz, morreram pelo amor de Deus, morreram pelo evangelho, morreram com amor ao próximo. Você faria isso? Não é? É tudo isso. Como você pode fazer isso? Você precisa morrer? Não. Você precisa morrer para os costumes, para a cultura deste mundo e viver dentro de uma cultura celestial, de um costume celestial que leva à libertação e à salvação. O costume, se pode dizer que significa cultura, leva sempre à degradação espiritual. Você anda de país em país, de cidade em cidade, museus em museus, buscando conhecer, ter cultura disso, aquilo outro, está tudo bem. As regiões, os índios, os africanos, os americanos, os europeus, os maias, tudo são culturas de cada nação. Mas veja bem, tudo isso passa. Mas a cultura de Deus, chama-se o costume de Deus, que é para a paz, para a salvação celestial, para você ir até o reino celestial, esse é que salva, e que liberta, e que dá segurança, e que cura você. A palavra de Deus, ela cura em todos os âmbitos espirituais do homem. Ele limpa todo, porque nós somos templo e morada do Espírito Santo. Por isso que o evangelho
quando ele não é da paz. O significa o quê quando o evangelho não é da paz? Quando não é o verdadeiro evangelho. Essa consciência que eu e você temos que ter. Todos têm, precisa ter esse tipo de consciência pura, um coração puro. Quando ele diz aqui no versículo 6, vamos continuar, porque é muito comentário em cima disso. Ele diz assim, e de uma boa consciência e de uma fé não fingida. Essa fé em Cristo que estão pregando aí, é uma fé fingida. É uma fé particular. É uma fé ministerial. É uma doutrina ministerial daquela tal marca. Você já observou isso? Que cada lugar que você vai tem um tipo de doutrina? Cada religião tem uma doutrina? Quer dizer que esse reino é o reino de Deus que está sendo ensinado para você aqui na terra? É o reino espiritual. Jesus diz que todo reino dividido é reino de Satanás. É pesado falar isso? É pesado, sim. Mas não deve ser falado o evangelho da paz? O evangelho da paz significa justiça de Deus. Então você está ensinando, você é um porta-voz, você é um embaixador do Senhor que fala da veracidade da palavra de Deus, da justiça, que goste ou não, o parente, a família, o vizinho, o amigo, no trabalho, ou na congregação, onde for, não interessa, você tem que entregar. Você salva a tua alma, o teu sangue, está escrito, e salva do próximo. Por mais que aquele ímpio não aceite, ou o justo não aceite, a palavra que você entregou, você livra a tua alma, porque você não foi tímido em dar aquela mensagem, mas tem que dar uma mensagem com sabedoria, não com arrogância e prepotência. Por isso que deixa de ser um evangelho de paz. Então, tem que ser de uma fé não fingida. Quando ela é fingida, você tem um evangelho de confusão. Ele continua aqui falando no versículo 6. Vamos continuar aqui conversando. Do que, desviando-se alguns, se entregaram às vãs contendas. Gera contendas. Confusão ministerial por causa das doutrinas. Você pode observar que as pessoas estão saindo de um lado para outro para encontrar Cristo, para encontrar uma doutrina boa, para encontrar uma libertação. Porque não está em templo feito por mão de homens, o Senhor. O Senhor habita dentro de nós, nós somos templo morado do Espírito Santo. Essa é a consciência, esse é o evangelho da paz, essa é a fé real, verdadeira, a verdade de Cristo. Conhecereis a verdade vos libertará. João 8,32. Então, por isso que existe contenda. Ainda existem muitas contendas de palavras, contendas de testemunho, contendas de poder, contenda quem sabe mais, quem sabe menos, quem canta mais, quem canta menos, quem canta mais alto, quem canta mais baixo. Tudo isso é confusão. Isso é o evangelho da confusão. Então, vamos continuar aqui. No versículo 7 ele diz: querendo ser mestre da lei e não entendendo nem os que dizem, nem o que afirmam. É muito claro a palavra de Deus, né? Você vê que você vai lendo cada versículo, vem confirmando o comentário que eu estou fazendo aqui, dialogando, dando um entendimento das coisas. Não é interpretação, mas isso o Senhor está nos revelando aqui, o sentido da palavra, sem mudar o sentido da palavra, porque ele diz aqui, querendo ser mestre da lei. Eles estão aplicando uma outra lei. A lei de Cristo ela é espiritual, mas ele aplica a lei do homem, que ela é física. Então ele volta simplesmente, eles estão colocando, se esses pregadores tivessem esses ensinos, esses ministérios na época de Jerusalém, na época de Israel, que só podia ser um templo, não tinha outro templo, se fosse, era o Deus de Israel, era o único templo, se ele resolvesse pregar contrário, ele era apedrejado, ele era morto, como foram muitos mortos. Por isso que o evangelho hoje é o evangelho da graça. O evangelho da graça é o evangelho da salvação, é de graça.
estão cobrando violentamente, violando a Sagrada Escritura, violando o Evangelho, violando a salvação daquela pessoa que deseja, aquela pessoa que praticamente quase não tem nada, pouco, tem dificuldade até de chegar na congregação, mas eles tomam tudo. Eles exigem tudo, até as últimas consequências da vida daquela pessoa. E quando a pessoa não consegue e que não deu certo, ele diz: faltou fé em você. Por isso que a fé deles, baseada numa fé não pacífica, que ele diz aqui, de uma fé não fingida. Você só pode aplicar uma fé não fingida. E aquela pessoa que foi convertida, aquela pessoa que vive em determinado ministério e tudo mais, eles só ficam felizes com Deus quando ele recebe uma bênção material. Olha, Deus me abençoou. Esse não é o reino de Deus. O reino de Deus, ele é espiritual, está dentro de vós. Você está sendo roubado a sua salvação. Eu não vou falar de todos os ministérios, de todos os homens. Não é? Se dentro desse meio do ministério alguém fala a verdade, eu não sei. Pelas minhas andanças, eu não vi. Existe meia verdade. A verdade toda não. A verdade real de Deus não. A metade sim. E você sabe disso. Você é testemunho disso. E se você está pregando, ensinando, você é testemunho que você é inventor de outro evangelho, de outra doutrina. Espero que... E eu não estou falando bobagem aqui. Estou falando de causa vivida. São muitos anos de causa vivida. Vivendo, assistindo. São problemas e mais problemas. Problemáticas e mais problemáticas. Isso não é o evangelho da paz. Por isso, como é que essas pessoas vão poder receber a bênção? Essa é uma lei de Cristo. Tem que ser o evangelho pacífico. O evangelho de paz. Porque o seu coração tem que estar em paz para poder estar no reino celestial. O Senhor entregou o reino de Deus na terra, que está dentro de nós, entregou leis para isso. Existe uma organização, existe uma estrutura espiritual que Cristo veio montar aqui na terra para salvar os que estavam perdidos. E essa bem-aventurança é propício para isso. Não podemos ser uma fé fingida. Quando ele diz aqui, bem-aventurados os pacificadores, aquele que fala da palavra e que vive na palavra. Tem aquele que não fala muito, mas recebe, ele está vivendo. Ele vive, ele anda. Pois serão chamados filhos de Deus. Esses que estão com a fé fingida e que não estão entregando um evangelho pacífico, são filhos de Deus? Ou são filhos da ira? Ou são filhos do inferno? É a mesma coisa. Inferno e ira é a mesma coisa. Significa filho do diabo. João 8,44. São servos do diabo. Eu não estou falando bobagem aqui. Estou? Vamos averiguar as escrituras. Estamos passando. Eu estou fazendo aqui uma série de apanhado de causas, de fatos que estão acontecendo. Você concorda com isso? Não é porque não podemos ser falsos conosco mesmo. Você não deve ser falso com você, em primeiro lugar. Não dê ousadia ao pecado. Não dê luz ao pecado dentro da sua vida. Porque quando você aceita o evangelho falso, um evangelho que não é de paz, que dá sustentabilidade à sua vida espiritual, significa que você deixa de ser filho de Deus. Nós somos filhos de Deus através de Cristo. Quando você sai do centro de Cristo Jesus, todo pecado é fora do corpo dele. E o corpo de Cristo é espiritual. Então, nós temos que pegar o nosso corpo espiritual, o nosso espírito, ficar em conjunto, ficar em conexão com o Espírito do Senhor. Amém? Então, continuando aqui, dos que desviam-se alguns e entregaram-se a vãs contendas. Eu vou continuar. Querendo ser mestre da lei, e não entendendo nem o que dizem, nem o que afirmam. Eles tomaram o lugar de Cristo Jesus. Ele é o mestre. Ele passou a ser Deus. Não está escrito que não devemos adorar deuses, a homem? Porque nós somos deuses, mas não é para ser adorado.
porque nós fomos feitos por Deus. Isso é bíblico, isso está nos Salmos, isso está nos mandamentos, é o primeiro mandamento do Senhor, tanto no livro de Êxodo, capítulo 20, como em Deuteronômio, capítulo 5. Quer dizer, e em outras partes Jesus fala, quando ele falou assim, você se faz de Deus, se você nunca leu na sua lei, você nunca leu, desmontando toda a ousadia de falta de conhecimento das Escrituras, aqueles escribas e fariseus e etc religiosos. Você combate o mal contra você, conhecendo a veracidade da Escritura. Jesus Cristo combateu o diabo no monte, respondendo à altura, porque ele torcia a verdade do Senhor. E ele pregou o que estava escrito na Bíblia. Adão e Eva também, Eva principalmente, ela aceitou a pregação do diabo, não é? Aceitou que foi levar a pregação para o marido. Isso quer dizer que ela aceitou a falsa doutrina. E cadê a fé dela que simplesmente ela foi levada uma palavra que era falsa, uma palavra que pisava na verdade do Senhor, na honra do Senhor, e por isso que eles foram expulsos. Você acha o quê quando você está pisando na verdade do Senhor? Você aceita de uns homens e mulheres pregando, não importa quem, tudo será julgado. Pregando, se firmando que a lei, dizendo que Deus está falando aquilo, que o Espírito Santo está revelando para ele. Tudo já está revelado na Escritura. Isso não é evangelho da paz. Ele não é uma pessoa pacificadora, porque está levando a degradação espiritual e a perda, até mesmo que nós fomos chamados para... Nós somos eleitos em Cristo Jesus, mas nós temos que ser preparados para receber a salvação eterna. Né? Até mesmo provisoriamente a terrena. Porque quando você não está salvo terrenamente, que é o reino de Deus, você não pode receber o reino celestial, que é o arrebatamento da igreja, ou mesmo você aqui em terra, se você morresse hoje, você, na sua consciência, você morreria salvo? Iria para o reino celestial? Você está vivendo no reino de Deus da forma que o Senhor descreveu, nos ensinou e passou para tudo para os apóstolos para nós? Estava certo mesmo? Estás fazendo isso? Você tem que prestar muita atenção. São muitos detalhes nas Escrituras para poder ser estudado. A preguiça dificulta. E eu sei que existe um outro, o devorador em si das almas, que ele devora a paz, a segurança, que é o diabo. Ele entra com seu espírito de preguiça nas pessoas, para que não sonde a Escritura. Ele ocupa as pessoas extremamente com trabalho para você não ter tempo nem de abrir a Escritura. E quando você vai abrir a Escritura, você dá aquela soneira pesada. Eu sei muito bem disso. Porque quantas vezes estudando, pesquisando, nas madrugadas dentro, fazendo os estudos e tudo mais, vinha aquela soneira, aquele espírito maligno para que eu não continuasse a pesquisar, a investigar as astúcias dele, buscando o pleno conhecimento de Deus, e eu tinha que estar repreendendo e pedia a Deus para tirar aquele demônio do sono. Acontece isso com você? Aí nas igrejas eles já resolvem gritar, pular para acordar. Acorda para você não perder a bênção. Mas que bênção? A bênção da fé fingida. A bênção do falso evangelho. Aí ele continua aqui dizendo, no versículo 8, ele diz, sabendo, porém, que a lei é boa, e se alguém dela usa legitimamente, veja bem, sabendo isto que a lei não é feita para o justo. A lei não foi feita para o justo.
Mas para os injustos e obstinados, os agentes são obstinados, que não levam o evangelho pacífico. Para os ímpios, esses que não levam o evangelho que não é pacífico, são ímpios, impiedosos, que pregam e ensinam. Ele não tem diferença do pecador que não aceitou Cristo como Salvador. Porque existem 3 pessoas que serão julgadas. O justo, ele vai ser salvo. O ímpio e o pecador vão junto para o inferno. Nunca leram? Tem que estudar sobre isso. Para os ímpios e pecadores, você já vê? Já falou. Ímpio e pecador. Para os injustos e obstinados, para os ímpios, ele não falou. Vou voltar de novo. São 3 pessoas. Sabendo isto, que a lei não é feita para o justo. Porque você já está vivendo na justiça do amor de Deus. A lei de Deus é amor. O amor é a lei. Um depende do outro. Deus fez isso para nos proteger. Por amor que tem a todos nós. Não é? Então ele diz, mas para os injustos e obstinados. Por quê? Porque o que eu estou falando agora é do quê? É sobre a lei da injustiça. A lei está batendo sobre eles de que forma? Está sendo revelado agora aonde está existindo o pecado. A lei revela o pecado. Porque a lei foi feita para o pecado. Para nos alertarmos. Olha aqui. Para os injustos e obstinados. Esses homens são obstinados a praticar o erro e não conseguem mais entender o que ele está fazendo, porque ele já entrou num estado de consciência do erro, porque o que já habita dele já não é mais da parte do Senhor, como aconteceu com Saul. Então, para os ímpios e pecadores, para os profanos, para os religiosos, para os parricidas, para os matricidas, para os homicidas, para os devassos, para os sodomitas, para os roubadores de homens. Roubando os homens, a alma dos homens. Para os mentirosos, eles são mentirosos. Para os pejuros, pejurando a palavra de Deus, para o que for contrária à sã doutrina. Está bem claro? Esses homens vão poder herdar o reino celestial. Você que recebeu o reino de Deus em seu coração, que foi entregue na cruz, e doutrinado pelos apóstolos, a igreja foi fundamentada pelos apóstolos e profetas, que é a pedra angular é Cristo Jesus. Você está cumprindo? Está vivendo isso? Você está vivendo um evangelho paralelo? Esse evangelho aqui é contrário à sã doutrina. Ele diz, continuando, no versículo 11, até vai o versículo 11, essa parte do evangelho pacífico e não pacífico. Ele diz, conforme o evangelho da glória de Deus, bem-aventurado que me foi confiado. Paulo, quando mandou essa carta para Timóteo, ele está falando sobre essa questão nas repreensões para as igrejas. Então simplesmente essa carta é para nós. Temos que tomar proveito. Isso é uma repreensão. Isso é um ensino. Isso é direção. Você aceita isso? Você aceita ou não? É isso que temos que trabalhar. Você vê, só em cima de são centenas de citações sobre a bênção, as leis de Cristo, ela é estendida. Está em detalhe, através dos apóstolos, não é? Os 4 evangelhos e nas epístolas. Tem que estudar, estudar e estudar, sem cessar. Orar, para que o Senhor, o Espírito Santo, revele a veracidade, revelar aquela verdade. Não é revelação de profetadas nas igrejas. Não tem nada a ver. Isso não tem procedência nas Escrituras, não tem procedência de Deus. Então, completando aqui, ele diz, conforme o evangelho da glória de Deus, bem-aventurado, que me foi confiado. Quer dizer, as pessoas, todos que passaram por Paulo e receberam essa verdade, eles foram bem-aventurados. Vamos colocar um Timóteo, por exemplo.
Então vamos colocar Timóteo e outros que conviviam com Paulo. Paulo deixou uma herança maravilhosa do evangelho genuíno de Deus. E você, o que é que você está fazendo? Como é que você vai levar o evangelho genuíno de Deus ao próximo? Como você vai ser um porta-voz? Como você vai ser um embaixador? Aprendendo com essas mentiras? A palavra está dizendo, eles são obstinados, são injustos, são obstinados. Para os ímpios e pecadores, a lei é para isso. Como é que você descobre que aquela pessoa está pecando? Através da lei. A lei mosaica cita, o evangelho distribui através de Cristo e através dos apóstolos. Cristo entregou a lei e está aqui. Essa lei aqui, são as 9 bem-aventuranças, são 9 leis de Cristo. Agora ela está distribuída. O apóstolo Paulo está simplesmente dando outros tipos de entendimento, que o Cristo deu toda a sustentação, né? Que ele é o cabeça da igreja, ele deu. E Paulo tomou essa revelação através do Espírito Santo e mandou essa carta. Simplesmente está falando o quê? As falsas doutrinas. Essas são as falsas doutrinas. Cuidado, olha. Nem se dê a fábula, no versículo 4, ele diz, não se dê as fábulas ou genealogia intermináveis que mais produzem questões do que edifica a edificação de Deus, que consiste na fé. Assim o faço agora. Você estude um pouco sobre esse assunto aqui, em 1 Timóteo capítulo 1, do 3 até o versículo 11, você vai encontrar tudo isso aí. Você vai entender. Então, isso aí é uma lei de Cristo. Viu? Você descobriu agora? Essa é a bem-aventurança para entrar no reino. Se você recebe, se você tem o reino do Senhor e quer entrar no reino celestial, você precisa primeiro andar, viver em espírito e andar em espírito. Você tem que, é isso que você tem que cumprir. Porque se você vive, porque você não vai viver só, tem uma coisa que as pessoas costumam falar, não sei se é isso, as pessoas vivem para comer, ou comem para viver. O Senhor diz que a palavra dele é bebida, é comida. Então o que nós estamos fazendo aqui é comendo e bebendo, porque tudo é espiritual. Sagrada Escritura, o Novo Testamento principalmente, 100% é espiritual. Mas na Escritura do primeira aliança de Israel, ela também, em sua maioria, vamos colocar uns 80%, 70%, 80%, ou tudo, porque tudo é espiritual, tudo foi feito por Deus. O que aconteceu literalmente no deserto foi espiritual. O que aconteceu no Egito foi espiritual. O que está acontecendo agora na sua vida é espiritual. Então tudo é espiritual. Deus fundou o mundo espiritualmente. Deus destruiu o primeiro mundo espiritualmente. A palavra dele tem poder. Amém, amados? Eu agradeço pela sua atenção. Eu agradeço grandemente porque tem muitos assuntos ainda para ser abordados sobre essa bem-aventurança sétima, mas eu vou concluir em outra oportunidade da continuação desse vídeo. Seria muito bom, não é? Mas que Deus abençoe você grandemente. Agradeço a sua paciência de me receber aí no seu computador, no seu lar, onde você estiver, no seu trabalho, em qualquer lugar. Eu agradeço, não é? Amém? Que isso seja para edificação minha e sua e de todo aquele que busca o entendimento da palavra de Deus. Amém? Que Deus abençoe grandemente você e sua família, que encha você o seu espírito do conhecimento de Deus para a glória e honra do Senhor. Que a paz esteja com você, abraço de paz, um óculos santo e até a próxima com a graça de Deus.